Eu trouxe a palavra no primeiro pregação nessa série, mas eu quero lembrar, Gálatas 5,16, o princípio pelo qual a gente está pregando hoje diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Palavras Eles estão num edificam. conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. 2 pontos: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ou também rebeldia, porque a Bíblia diz que rebeldia é tal como feitiçaria. A Bíblia fala de feitiçaria, e muitas vezes a gente acha que feitiçaria vai estar ligado a algo mais esotérico, mas rebeldia é tal como feitiçaria. O que é rebeldia? É não se submeter. Se a gente vai para o carisma, a gente aprende sobre submissão e autoridade. Toda autoridade é constituída, ela é instituída, estabelecida por Deus. Você está comigo? Diga amém. Pastor, você está dando alguma indireta para Alphaville? Não, irmão, eu já vivi isso em todas as igrejas, mas eu confesso que aqui foi maior do que eu já tinha visto em outras. Mas eu também sei que isso já passou. O melhor de Deus já está acontecendo, amém? Eu lembro no início foi complicado. Tinha um grupo de louvor, criaram um grupo paralelo. Tinha um grupo do carisma, criaram um grupo paralelo. Tinha um grupo do não sei o que, criaram um grupo paralelo. Irmão, criar uma força paralela não é diferente do que o tráfico faz em relação à polícia, por exemplo. Não reconhecemos o Estado absoluto, então criaremos um Estado à parte. Não reconhecemos uma liderança, então criaremos uma liderança à parte. O problema é que Jesus não criou uma igreja à parte. Ou você se submete ou você é insubmisso. Ou você honra ou você é rebelde. Alguém está comigo? Diga amém. Essas são obras da carne, sem perceber, irmão. A gente pode estar vivendo isso, não só na igreja, no trabalho. Cria um grupo, só fala mal do patrão. Ele é tão ruim, sai de lá. Mas se você está aí, a sua família usufrui do que você recebe, daí honra. A Bíblia diz: façam para o seu Senhor como se fizessem para o próprio Deus. Por quê? Porque você expressa o caráter de Deus. Eu conheço grandes empresários que não querem contratar evangélicos, porque dizem que são alguns dos funcionários que mais dão trabalho. Sabe por que existem alguns evangélicos que dão trabalho? Porque eles acreditaram a parte da Bíblia que fala sobre fomos chamados para governar, e acham que tudo é pequeno demais para ele. Esse trabalho é pequeno demais, o salário é pequeno demais, eu trabalho demais, porque Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Mas isso daqui tem que estar em equilíbrio com a parte que somos submissos, somos mansos, somos aqueles que somos agentes de paz, somos conciliadores. E se você só pega essa parte e não essa, irmão, você só é alguém iludido. Não tem nada pior do que um tolo animado. A gente sai de um culto: não, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Como que eu vou acessar isso? Pelo fruto do Espírito, não pelas obras da carne. Alguém está comigo? Diga amém. Coloca a mão nas minhas palavras, por favor. Mas se não quiser, tudo bem. Eu preciso pregar o que Deus está falando com a igreja. Você está comigo? Diga amém. Efésios 5:23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora pega essa chave: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aqui em Efésios tem uma direção clara para maridos e mulheres, para maridos e esposas, mas como ele faz uma referência do marido a Cristo e a mulher à igreja, aqui a gente tem uma direção prática também para a igreja. O que a palavra está dizendo? Que Jesus, ele salvou o corpo, a igreja, e ele tem um propósito: para a santificar. Irmão, você não foi salvo só para ser salvo, você foi salvo para ser santo.
Eu vou falar isso mais uma vez e alguém vai pegar isso aqui. Você não foi salvo só para ser salvo. Você foi salvo para ser santo. Jesus não morreu para você se tornar crente. Jesus morreu para você se tornar filho. É para esse lugar que Ele quer te levar. Alguém crê nisso? Diga amém. Então Ele está dizendo, olha, Jesus salvou a igreja com um propósito. Qual que é o propósito, pastor? Para santificá-la. E como que Ele vai santificá-la? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Santifica a igreja é a palavra. Pastor, mas por que a igreja tem crescido tanto e a gente não tem visto o mesmo nível de santidade crescendo? Porque nem todo mundo está pregando a palavra, nem todo mundo está ouvindo a palavra. Tem pregações e sermões que parecem mais com uma palestra motivacional do que o evangelho. Aí tem gente que vai falar, André, mas sinceramente, eu já ouvi pregações suas. Você fala de um evangelho açucarado. Não, eu falo de coerência. Eu falo de um Deus de milagres, a gente tem que viver milagres. Eu falo de um Deus de promessa, a gente tem que viver promessa. Eu falo de um Deus de cuidado, a gente tem que viver cuidado. Essas coisas não mudam em nada a necessidade de santificação, de rendição, de temor. Alguém está comigo? Diga amém. O evangelho real não é um evangelho cítrico, estéril, crítico, ácido, não. É um evangelho de redenção, de paternidade, de filiação, de restauração, de renovo. Mas essas coisas não anulam o fato de que Deus ainda é Deus e o Senhor ainda é Senhor. Precisamos temer e tremer quando Ele fala. Qual que é o propósito da morte de Jesus? Santificar a sua igreja. Qual que é o caminho a partir disso? Nos tornarmos cada vez mais purificados, santos, irrepreensíveis e livres de qualquer acusação.